queria que você comentasse. Sim. Primeiro, o lidar com o filho sensitivo por causa da questão do curso intermissivo e da síndrome do estrangeiro possível. Ela, é claro, não acontece em todos os casos, mas ela é bastante frequente, pelo menos em percentuais e em determinadas fases da vida. Às vezes a criança só vai ter isso na adolescência, às vezes até na vida adulta é possível despontar esse quadro. Então, como que você vê a questão dessa responsividade materna nesses casos? Do estranhamento da criança, menina ou menino, que chega aqui, é portador de um curso intermissivo, às vezes até avançado, mas não encontra um ambiente, um clima materno ou paterno mesmo, para poder expressar as suas dificuldades. Isso é muito comum, né? Porque, por exemplo, eu tinha alguns processos parapsíquicos na infância que foram reprimidos, né? E com o tempo a gente recuperar esse traquejo é muito complicado, né? Na minha questão de maternidade, eu percebi assim que eu não tinha o conhecimento ainda das questões da conscienciologia, mas eu trazia alguma coisa de consciencialidade, né? Principalmente a hora então que eu me vi com duas consciências para, né, reeducar, né? A mãe é a primeiro professor, né, do filho, e olhar com mais atenção então a esses aspectos até chama atenção aqui, né, a forma como a gente identifica isso na criança, no filho, né, e valoriza e dá o melhor segmento para isso sem poder reprimir, né, sem poder né, observar ao máximo assim que aquela criança já traz de talentos inatos, né, e valorizar isso da melhor forma possível. No meu caso, por exemplo, o Antônio Augusto, meu filho mais velho, né, desde criança já demonstrava uma habilidade com leitura, com números, com letras, aprendeu a escrever com 2 anos de idade, né, então a gente observou muito isso e procurou estimulá-lo da melhor forma possível, né? O Antônio Pedro, o outro filho também, né? A gente muito importante também observar as diferenças entre as consciências que você está recebendo ali como filho, né? E valorizar isso da melhor forma possível. E a questão do parapsiquismo é isso, poder proporcionar o máximo de outras habilidades, né? Estar mais atento na reeducação da consciência, né? Principalmente observando essas variáveis, né? A variável energética, bioenergética. Eu vejo que faz uma diferença enorme na estrutura psíquica da criança e afetiva e tudo mais. No caso do parapsiquismo, uma mãe amorosa, mesmo que ela não conheça os detalhes da consciencialidade, da conscienciologia, toda a consciencialidade, na verdade, ela tem, porque ao transportar esse afeto para a criança e ver que ela é acolhida, independente dela ser diferente, porque o parapsíquico é tido como uma pessoa diferente, muitas vezes ele fica inadaptado por causa disso, na hora que a mãe acolhe, ou o pai até eu diria também, melhora bastante a situação, quer dizer, compensa muita coisa. E quando não há esse clima e há uma certa indiferença ou até uma incompreensão, a criança ou o adulto depois vai ter mais lacunas afetivas, né? Você concorda? Sim, né? E reflete, na verdade, em todos os vínculos afetivos, né? E todas as questões da vida, desenvolvimento da vida, né? Da evolução mesmo da consciência. E se responder da melhor forma possível, né? Logo nesses primeiros anos de vida, vai ter muito mais possibilidade de estar mais maduro, mais tranquilo nas questões pessoais, parapsíquicas, profissionais, né, afetivas. Eu vejo esse diferencial fica bem patente no histórico do próprio professor Valdo, né? O fato dele ter tido pais amorosos e compreensivos, mesmo com suas imensas dificuldades, cada um com as suas, que é natural, mas esse fator da amorosidade, eu entendo que faz uma diferença assim basal para qualquer coisa. A mãe pode ser a mais simples possível, não importa. Não é. Afeto. E aí, no meu caso, né, tomando conhecimento de todas as potencialidades em que sair da maternidade para uma maternagem, né, uma questão mais racional de educar, né, é o que a gente até estava comentando hoje mais cedo, sair do pós-doutorado para o doutorado, a pós-graduação para o doutorado, né, principalmente na questão
de outros conhecimentos, de outras gestações, né, enquanto educador, né? Oi, Silei. Na página 9, sim, você faz uma lista, né, de 10 itens. Eu queria que você comentasse especificamente, achou aí? O 7, liberdade. E se você tem alguma técnica aí para ajudar os pais, como que vocês ajudaram a fomentar isso, que é muito importante, né? Deixa eu só achar aqui. Na página 9, na sua taxologia, o 7. Ainda mais que tem tudo a ver agora com o momento atual, que estão indo para a rua, os jovens. Então, vocês fizeram alguma coisa, tem alguma técnica, alguma dica? Bom, essa liberdade, na verdade, eu vejo que ela é conquistada, né? Ela é incentivada e conquistada a partir, principalmente, da confiança, né, que o pai, né, tem no filho e vice-versa. Relacionando todo com esse processo de mudança, né, e de reivindicações que os jovens estão, né, na rua, a gente percebe assim que tem alguns discursos que a gente vê que é bem fundamentado, que ele realmente está antenado e querendo mudança e está, né, promovendo essa mudança. A gente observa que outros jovens estão indo na mesma, estão na onda, né? Estão indo na linha, mas estão na onda, né? E outros que vão realmente para barbarizar, chamar a atenção, né? E eu vejo que a questão da liberdade, ela é construída, né? Tem todo um processo ali da educação, né? De você sentir, de fomentar a autonomia né, daquele indivíduo que está com você, para que ele realmente veja o que ele está reivindicando, né? O processo mais crítico que ele está buscando né, e racionalizando sobre aquilo que ele está. Antônio Augusto quer falar alguma coisa? Porque ele também, eu vejo assim, que ele também, algumas coisas, ele é bem crítico, né, e também bem sério em relação a movimentos, né, e até assim mesmo na escola, ele sempre foi o que epicentrou algumas coisas, sabe, de movimento, de mudança. Ano passado mesmo eles foram de liderança, eles foram para a praça falar sobre educação, aí o prefeito chamou, convocou eles, aí o prefeito quis saber, o que vocês sabem de educação, que livro vocês estão lendo? Então ele não estava lidando com bobinhos, não. E os meninos sabiam o que estavam falando, protestando, reivindicando. Tudo certo. Eu queria só dar uma contribuição com relação a isso. Essa questão da construção, eu acho que é uma liberdade vigiada, né? Mas vigiada em que sentido? No sentido em que a gente que tem mais experiência, entre aspas, intrafísico, de tempo vivido, e que a gente consegue ter uma visão mais a longo prazo ou mais ampla do processo, por exemplo, com relação, por exemplo, a essas passeatas, né? Ele tem toda a liberdade, se ele quiser ir para a passeata e tal. Só que a gente estimula ele ver a crítica do que ele vai fazer lá, né? Pensamento crítico, né? Para ele saber o que ele está fazendo lá e se aquilo realmente vai ter uma contribuição. Se o fato dele estar lá vai contribuir realmente para alguma coisa, se aquilo ali vai ser mais uma exposição que ele vai estar se colocando, né? Dentro de um contexto em que, de repente, ele poderia atuar em um nível um pouco mais elevado, né? É diferente. Um exemplo desse final de semana passado. Ia ter o ECP1, o mais novo lá, o Pedro, demonstrou interesse de fazer o ECP1. Ele não chegou, né? Tá ali ele. Né? E aí iam mais outros colegas, colega lá da turma dele, o Caio e tal, alguns colegas do colégio, e ele estava animado, até porque iriam os colegas do colégio. Ele está na fase realmente da socialização ali, de formar grupo e tal. E aí, de última hora, o Caio parece que não ia, que é o colega, filho da Jaqueline, que é o colega que ele tem mais contato e tal. E aquilo deu uma desestimulada nele, né? Eu deixei ele com a liberdade dele querer ir ou não. A gente não vai impor como nunca impôs. Mas cheguei e conversei com ele sabe disso, achei uma conversa na cozinha e disse, olha, o ECP1 é isso, aquilo outro, o curso se propõe a você fazer uma reciclagem, como se fosse um processo de dessoma, que você sai domingo lá com novas diretrizes para a sua ProEx e tal, então você vai acessar seu curso de tempo, eu expliquei para ele. E ele voluntariamente refletiu sobre aquilo ali e decidiu ir mesmo sem um colega. E o interessante é que até os colegas depois foram lá, deu tudo certo, acabou indo todo mundo, né? Mas eu acho que isso é que é o principal da geração dessa liberdade, você fazer eles pensarem. Ele tem toda a liberdade de passar as horas que ele quiser no computador, mas eu já falei para ele que isso aí é uma coisa que ele vai ter que ele dosar, entendeu? Porque chega um momento em que aquilo não é mais a dispersão.
Então, ele está vendo nas notas dele que, de repente, as notas estão começando a não ficar tão boas quanto ele poderia, porque ele tem maior capacidade disso, né? Mas eu não vou lá desligar o computador dele. Entendeu? E por quê? A idade, você vai adequando de acordo com a... Né? Mais novo, eu até faria e fiz. Em alguns momentos, não, você não vai. Então, é o pai e a mãe que tem que gerar essa liberdade, né? Mas com o desenvolvimento, isso aí fica uma coisa que você vai começando a negociar e o filho vai demonstrando a capacidade. E nenhum dos dois, até hoje, nunca teve nenhum problema mais sério, porque eles estão em desenvolvimento, eles desenvolveram já o pensamento crítico e a liberdade eles vão conquistando com relação, quanto mais eles pensarem. Deixa eu só comentar esse Claro. ponto aqui. Ela falou, eu acho que tem todo esse valor também da consciencioterapia, mas também, como vocês estavam falando antes, da questão da liberdade. Que tem, por exemplo, muitos pais, por exemplo, que já nascem já com filho na conscienciologia, querem impor aquele negócio para ele, porque acham que tem uma intenção boa de você, eu tenho esse conhecimento, o filho, às vezes, eles tentam forçar a barra do filho, gera um trauma na criança, no adolescente. Então, mesmo quando você tem aquela pessoa que, mesmo a pessoa sendo intermissivista, ela tem já uma rejeição às ideias da conscienciologia justamente porque os pais tentam forçar não respeitam a liberdade da pessoa. Então isso eu acho que é um ponto muito importante antes de você ver, de você tratar essas ideias com as pessoas, porque de certa forma são ideias que isolam a pessoa, o adolescente comum do resto das pessoas. Claro. Então você tem que tratar isso com muito cuidado. Interessante essa colocação.